E roda a vinheta. Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Let's Cast. Seja bem-vindo a mais um episódio, o 10º episódio, que está com convidada muito honrada aqui. A gente está muito honrada, né, Marcela? Com certeza. A nossa querida doutora Bruna Afonso. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito honrada de poder falar fora do consultório sobre uma coisa que eu tanto amo, que é saúde mental. Seja bem-vinda, Bruna. Nós que estamos felizes pela sua presença aqui. Bruna, que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Mas vamos lá. Você, nosso público, as pessoas que nos conhecem, eu te conheço como a doutora Bruna Afonso, psiquiatra. Mas eu queria que você compartilhasse conosco quem é Bruna Afonso. É uma pergunta difícil. Ainda mais para quem está acostumado a fazer as perguntas. É verdade. E eu sempre falo que ao longo da vida nós somos vários, né? Então, às vezes é difícil você falar quem você é, porque você pensa em vários momentos diferentes da vida. Eu acho que a única parte que se permanece a mesma, independente da idade, da fase, é a sua origem, né? Uhum. A minha origem, ela é uma origem simples. Fui criada por minha mãe, ela tem 4 filhos, eu sou a mais velha. E sendo a mais velha, eu tinha algumas responsabilidades, né? Simples. Diferente de algumas pessoas que passaram por aqui, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar na infância. Mas eu tinha 2 funções específicas e que eu precisava fazer com maestria. A primeira era estudar. E minha mãe falava, né? Estudo é a única coisa que ninguém te tira. Ninguém te tira. Exatamente. E a segunda coisa era cuidar dos meus irmãos, porque eu era mais velha, minha mãe tinha que trabalhar e eu tinha que cuidar dos meninos. E aí, esse cuidar é o que me define desde a minha infância. Bruna é uma pessoa que é apaixonada pelo cuidado. E quando você pergunta quem você é, muitas pessoas, os coaches e pessoas que trabalham com liderança falam para você não começar falando o que você faz. Só que quem eu sou hoje foi pautado a partir da psiquiatria. Porque apesar de eu me definir como alguém que é apaixonado por cuidar, até os meus hobbies eu aprendi através da psiquiatria. Porque você não tem como cuidar do outro sem se conhecer. E eu só entendi isso depois de psiquiatra, que eu precisava me conhecer, me cuidar, e era fazendo o que eu acredito ser bom para as pessoas que eu ia realmente conseguir ajudá-las. Então a Bruna hoje, que é dinâmica, que é inquieta, que está sempre procurando algo novo, que é ativa, eu jamais imaginei que eu fosse fazer 2 esportes fora academia. Eu sou aspirante aí a beach tenista e corredora. Eu brinco que eu fazia academia, fui fazer um esporte, aí eu fui fazer outro para melhorar, fui fazer a corrida para melhorar no beach tênis. Agora eu sou ruim em 2, não tem problema. Mas exatamente, vamos descobrindo. Eu gostei disso, acho que eu tava descobrindo. Eu sou ruim em 2. Eu tô descobrindo aqui que eu sou ruim também na corrida, no ciclismo. Exatamente. Aumentando aí. Isso. E aí tem a parte dinâmica, que é a parte que movimenta, que faz esporte, que quer incentivar as pessoas. E tem a parte da jovem senhora, que é o lado Dona Olga. Meus pacientes conhecem através do Instagram. Dona Olga gosta de rede, de cadeira de balanço, de uma leitura e de muitas plantinhas, gente. Adoro. Matei várias no início, mas agora elas vingaram. A chuva veio, gente, elas ficaram lindas. Em flores. Gente, vocês já viram o quão é satisfatório ter uma flor e falar assim, nossa, foi eu que coloquei no mundo. Gente, eu acho que ser filho, eu não tenho filhos, mas eu parecido com isso. Fui eu que cuidei, tá? Eu que cuidei. O resultado daquilo que você cuidou, exatamente. Que você plantou. Você vê reagindo, né? E aí, às vezes, durante muito tempo, 31 anos, cuidando de planta, cadeira de balanço, já recebi muitas críticas. Você deveria estar na festa, fazendo sei lá o quê. Mas a psiquiatria também me ajudou a aceitar esse estilo de vida que eu escolhi pra mim e que me faz muito bem. Eu preciso de rotina, eu preciso de regularidade e não tem como, eu não vejo Bruna aos 31 anos nessa versão vivendo de outra forma que não seja essa. Mas Que legal, gostei demais. E assim, um adentro, né? E você gosta muito de café, né? Adoro café. Inclusive, você tem um projeto, né, que chama Psiquiatria com Café, seu Instagram. E assim, eu me identifico, eu sei que a pessoa já tá começando a chegar na casa dos 30 anos, assim, tem as pessoas que não
não são adeptas, né? Sim. Quando ela começa a ficar muito viciada no café e começa a postar xícara de café, aí se torna um prazer um momento de Sim. café ali, um momento de solitude seu. E da mesma forma que até uma parte da vida, o álcool, ele ajuda na socialização, o café também é. Porque se você chegar num lugar e você não tiver o que conversar, fala sobre café. Nem que seja pra pessoa falar que não gosta, ou então que gosta com açúcar, sem açúcar, vai virar um assunto. É melhor que falar de chuva, de clima, né? Quando a gente não tem Geralmente assunto, as pessoas sempre começam a falar do sol, da chuva, agora mesmo estava chovendo Exatamente. muito. Aí as pessoas, sempre o primeiro assunto numa fila do banco, nossa, mas essa chuva, moça, tá Não, chovendo você fala assim, demais. nossa, mas eu queria um cafezinho aqui agora. Vixe, na hora, levanta vários pra falar. verdade. Uma legião. É desse jeito. E é uma legião que tem se levantado e ninguém tem falado sobre isso, Não. né? Eu não vou falar muito não, porque eu sou uma jovem senhora também, eu Só que bem mais jovem. bem mais jovem, também amo um café e amo uma rede, E uma leitura, uma chuvinha, se tiver, bem né, assim, good vibes mesmo. Acho que isso é muito parte de quem você é, né? Quem que você se construiu. E assim, e tá tudo certo, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem colocar, às vezes impor algumas coisas que elas querem, que elas se importam, que faz diferença para ela, tá tudo bem também. Mas até que impor isso pra outra pessoa, você tem que viver desse jeito, você tem que fazer isso. E a gente escuta isso o tempo todo. E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, Bruna? Porque senão a gente vive sempre na lente do outro. Exatamente. Hoje tem uma cobrança excessiva sobre a ordem certa. Estudar, depois você vai estabelecer sua carreira, depois ter família. E aí as pessoas que têm filhos, anos, por exemplo, se sentem atrasados. E isso coloca elas numa posição de frustração muito grande. Mas algumas outras pessoas, se deixassem uma família para um segundo momento, talvez nem chegaria a ter, porque tem tantas outras prioridades que a gente vai colocando à frente disso, que coisas importantes vão diminuindo seu valor. E aí chega numa terceira fase da vida, você observa que, poxa, nem era tão importante assim. Então é importante a gente entender o que é que realmente eu quero para minha vida, aonde eu quero chegar através da minha existência, porque aí eu consigo estabelecer os meus prazos e não o prazo das outras pessoas. Nossa, inclusive assim, parece ser simples, né? Mas é algo profundo. Quando a gente lida com a sociedade, né, Marcela? A gente fala muito sobre isso. Demais. Então, assim, superficial, né? Cheio de limites, cheio de muitos prazos, cheio de muitas imposições. Sim. Mas, Bruna, nós estamos no Janeiro Branco, né? Que fala um pouco sobre saúde mental. Até polêmica aqui agora. Eu até vi um post que você fez esses dias, ou foi uns stories, não me recordo exatamente qual que é a configuração. Mas foi assim que às vezes as pessoas sobrecarregam falando sobre Janeiro Branco. E aí, a partir disso, às vezes, gera um outro entendimento e não um entendimento real da necessidade do cuidado e priorização da saúde mental. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Essas campanhas, elas acabam... no Instagram, de uma forma geral, as pessoas, elas usam os momentos para produzir conteúdo. Sim. Então, fica todo mundo produzindo conteúdo sobre o mesmo assunto. E é essa parte das campanhas que me incomoda. Porque você entra no feed e aí tá lá o tempo todo falando sobre ansiedade, o tempo todo falando sobre saúde mental. E quem tem resistência à saúde mental não vai se interessar por aquilo. Ele vai se interessar por identificação. Então, é mais fácil você colocar assim, hoje eu não estou bem. Talvez essa pessoa, ela vai se atentar mais por aquele post que está escrito isso, do que escrito, você pode ter ansiedade. Porque as nomenclaturas também afastam as pessoas. Sim. Nós conectamos com histórias, com sentimentos. Então, ficar descrevendo listas de sintomas no Instagram não agrega em nada às pessoas. É importante a informação? Mas essa informação ela pode ser passada de uma forma mais leve, porque a psiquiatria e a saúde mental, ela não é esse bicho de 7 cabeças. São pessoas normais, como eu, como vocês que estão aqui, que sofrem de um adoecimento mental e muitas vezes nem têm prejuízos funcionais a ponto de outras pessoas notarem. Então, a gente precisa falar disso e trazer de uma forma mais acessível, porque ainda parece muito distante da gente. E quanto mais eu englobo, como se fosse um pedaço de um livro exposto, mais distante fica. A gente não consegue aproximar as pessoas. Fica algo que não é humanizado. E, Bruna, o que seria a campanha do Janeiro Branco? A campanha do Janeiro Branco é de prevenção ao adoecimento mental. Então, a gente traria informações de como as pessoas poderiam viver melhor, ter atitudes mais saudáveis em prol de distanciar a possibilidade do adoecimento ou de melhorar. Porque a gente sabe que pessoas que têm quadros leves podem melhorar sem a necessidade de uma ajuda medicamentosa, por exemplo. E hoje, o estilo de vida das pessoas
pessoas predispõe ao adoecimento mental. Tudo aquilo que é comportamental em termos do ponto de vista de saúde física também é bom para a nossa saúde mental. E a gente tem vivido e feito escolhas muito distantes disso, no sentido de não praticar atividade física, de alimentações muito ruins, de priorizar relações através de network, que é uma coisa que torna o tempo inteiro você está vivendo o trabalho, ao invés de priorizar, por exemplo, relações que trazem bem-estar, que trazem alegria. As pessoas, elas estão excluindo umas às outras pelos benefícios que elas trazem. Mas nem toda relação, ela tem que me trazer um benefício profissional, monetário. Pode ser uma relação de aconchego, pode ser uma relação de festa, pode ser uma relação que é transitória, de trabalho mesmo. A gente tem que entender quais são as funções de cada pessoa na nossa vida e que a etapa que a gente está vivendo. E não resumir todo mundo ao que aquela pessoa pode me oferecer do ponto de vista profissional. Sim, as pessoas hoje elas buscam por uma alta performance muito grande, e isso a longo prazo, né, ou até curto prazo mesmo, dependendo da situação emocional daquela pessoa, ela vai trazer prejuízos. E as pessoas hoje, elas negligenciam muito a saúde mental em prol do trabalho. Sim. E o que você acha sobre isso? Isso é muito comum. Principalmente porque, depois da pandemia, o acesso à informação e à produtividade ele está mais próximo. Antes, a gente tinha que se deslocar para o local de trabalho. Agora, o trabalho ele está conosco Dentro a de todo casa. momento. Seja no ônibus, no carro, em casa, no parque. E as pessoas passaram a confundir quantidade de horas, volume com performance. O que é performance? É eu melhorar aquilo que eu faço numa quantidade de tempo. Um maratonista que performa bem, ele vai correr em menos tempo. E não mais quilômetros. E as pessoas têm corrido mais quilômetros independente do tempo. E aí o trabalho vai consumindo o resto da vida da pessoa. Aí você começa a pergunta pro paciente, pergunta para a pessoa, o que você faz nas horas livres? Eu não sei. O que você gosta de fazer? Eu não sei. O que você faz no final de semana? Eu trabalho. Às vezes, o único momento social é o momento da igreja, por exemplo. 1 hora, 2 horas na semana. Você não pode ser o seu trabalho, ele tem que fazer parte da sua vida. Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Que trabalhando com uma profissão, uma especialidade que é insalubre do ponto de vista mental, porque eu estou lidando com adoecimento, se eu olho muito para adoecimento e não tenho momentos de distração fora daquilo, eu também vou adoecer. Vai absorver Né? aquilo. É aquele ditado, quando você olha muito para o abismo, ele olha de volta para você. Então, eu tive que colocar ao longo da minha semana esporte, meu momento na rede, um cafezinho com alguém, toda quarta-feira é o momento que eu paro ali e marco com alguém em algum momento. Tempo de qualidade, né? Exatamente. Final de semana eu vou correr com algum amigo. Fazer coisas diferentes para te distrair. Porque a vida ela não pode se reduzir a isso. E quando você faz isso, você melhora a sua performance. Porque a qualidade do seu trabalho melhora. E eu No meu sempre falo caso... isso. E assim, eu estimulo muito as pessoas a treinarem, né? Independente de qual seja o esporte, a modalidade, né, Nanda? Eu sempre falo assim, vão pra academia, vão treinar, movimento. Inclusive, agora eu tô com um desafio de 30 dias nesse mês de janeiro. Olha. Né? Eu tô com um desafio aí, influenciando e motivando as pessoas num grupo pequeno, num grupo seleto, a se movimentarem. Né? O objetivo desse não é o corpo dos sonhos. Sim, claro, é consequência. Se você tiver, ótimo. Mas ajuda no trabalho, ajuda nos seus relacionamentos com as pessoas, ajuda no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o exercício físico, na minha opinião, né? E assim, eu acredito que talvez se eu estiver errado, você me corrija. Mas é assim, é o meu equilíbrio. E eu acho que tudo que a gente faz que não tem equilíbrio, uma hora vai dar Nos errado. ajuda a regular as emoções, né? E o problema é que tá todo mundo, a todo momento, procurando fontes de prazer. E o prazer do exercício, ele é indireto. Se eu ficar procurando o meu corpo ideal, o corpo dos sonhos, eu nunca vou fazer atividade física. Porque aquele ideal que a gente vê na rede social, que a gente vê na televisão, gente, é muito distante, é muita abdicação. Esses dias, meu personal, estava conversando com o personal e falando que hoje eu tô distante de quando eu comecei com ele. Ele falou assim,
Depende de qual é o seu ponto de vista. Porque hoje é quando você está mais ativa. Hoje você faz academia e 2 esportes. Você não tem o peso e nem o corpo que você imaginou 2 anos atrás. Mas a academia te permitiu viver outras coisas. Sim. E às vezes a gente precisa modular o nosso olhar para outros objetivos para que tenha sentido a academia, em especial a musculação. E quem não gosta, vá para o esporte, porque quando chegar lá e você sentir uma dorzinha, sentir uma distensão, Vai vai precisar. perceber que Uhum. precisa da musculação. Sim. Isso é muito válido, né? Você falando assim sobre essas questões aí do trabalho, da performance, eu sou a pessoa que gosta de performance. Eu tô o tempo todo buscando melhorar e tal. Só que por muito tempo, isso é uma coisa bem recente, eu descobri isso que você acabou de falar, que foi essa questão de não é a quantidade e o volume que faz a diferença, é a qualidade do que eu tenho feito. E tentar acho que o maior desafio do ser humano, de maneira geral, é tentar colocar limites naquilo que você se dispõe a fazer. Por exemplo, às vezes, se você não se policiar, porque existem uns trabalhos invisíveis aí que a gente não conta. Exatamente. Se você não se policiar, você vai trabalhar de manhã, você acorda cedo, você vai trabalhar, você vai lá na hora do almoço, você continua trabalhando porque você está comendo com o celular, respondendo WhatsApp, respondendo mensagem, atendendo telefone. Ah, é só um e-mail aqui que fulano me mandou. É desse jeito. E eu falo isso porque eu me policio sempre. E não vê nem comendo, né? E não vê comendo, não tem uma atenção plena naquilo que você está fazendo, aquela comida não te faz uma digestão legal, você nem vê que você está comendo, aí daqui a pouco você tá comendo por compulsão, porque você não viu o que você comeu lá atrás. E aí eu me pegava trabalhando assim, mais de 14 horas por dia. Se for colocar na conta, até mais, se for colocar os trabalhos invisíveis. Sim. E eu falei, não, preciso trabalhar, e aquele fogo, né? Preciso trabalhar porque eu tenho que mostrar serviço, porque eu tenho que trazer resultado. E aí eu fui olhando, e não é deixar de trabalhar, não é nem isso que a gente tá falando aqui. Mas é trabalhar com qualidade, colocar a atenção necessária naquilo que é importante, e isso não é fácil. Bruna, isso não é fácil. Pra quem, eu que sou assim, eu posso falar de mim, né? Que tipo assim, sou extremamente ativa, inquieta, ansiosa, quero resolver as coisas do meu jeito, na minha hora, imediatista demais, porque o mundo faz isso com a gente também, né? Mas não terceirizando a culpa nas coisas nem no mundo, mas assim, às vezes as situações que a gente se coloca em determinados lugares, trabalho, etc., acaba fazendo a gente que fique muito imediatista. Aí eu não me coloquei limites, e fui indo. Num determinado tempo, eu cheguei na estafa e o pior, eu não reconheci que eu cheguei nessa estafa. Eu acho que essa virada de chave da estafa, dessa fase, né, ruim que eu passei, me gerou inclusive outros problemas de saúde, tanto do ponto de vista mental quanto fisiológico, me mostrou que o meu corpo tá dando sinais e eu não tô respeitando. Tá, agora eu fui no outro médico para poder falar assim, o seu problema ele é emocional. Eu precisei de um outro profissional, de uma pessoa que não tinha nada a ver com questão mental para me falar, você precisa resolver isso. E ainda bem que a gente tem um corpo, né? Porque a mente falha, se não tivesse nada para sinalizar, a gente só morria. Ela ia seguir. Agora não, eu tenho um corpo que fala assim, olha, meu estômago tá doendo direto, e alguém vai investigar e não tem nada para te falar, olha, pode ser outra parte do seu corpo que se chama cérebro, que tá mandando sinal do seu estômago, né? Exatamente. E aí, quando a gente chega nesse ponto de descobrir, aí a gente cai num senso comum de que você consegue resolver sozinho. E aí existe um grande preconceito, a gente vai falar sobre isso agora, que é aquele preconceito do psiquiatra. Verdade. Eu posso falar abertamente, se você tá aí do outro lado, com certeza você já passou por isso e tem preconceito de alguém falar com você, eu vou no psiquiatra. A gente tem até vergonha de falar que vai no psiquiatra. Porque... Até no psicólogo, né? Psicólogo nem se fala, né? Não, eu não você tá achando que eu tô com problema? Mas o psicólogo, eu ainda, assim, não sei se é pelo meio que eu vivo, eu acabo que ele ficou um pouco mais aceitável. Mas o psiquiatra, as pessoas já assimilam com manicômio, que no passado... Remédio controlado. Remédio controlado. Minha mãe... Não pode vai escutar aqui, né? Não vou falar, assim, só posso falar essa parte para não comprometer e causar um drama familiar. Mas, assim, minha mãe fala, esses médicos só querem passar remédio, te dopar, e você não vai viver. E aí, você vai cair nesse senso comum e aí você não consegue nem... A pessoa que podia te ajudar, você já tem um preconceito para buscar ajuda. E assim, eu queria, inclusive, que você falasse um pouco desse preconceito, né? Sim. Da questão. Você lida com isso, né? Lido. O próprio paciente que vem procurar ajuda, ele já chega falando, né? Que foi difícil para ele estar ali. E o quanto vai ser difícil para ele levar para a família o fato de
ter ido ao psiquiatra. E eu não culpo, de certa forma, a sociedade por esse preconceito. Porque o início da psiquiatria, Verdade. ele foi marcado por muitas, vamos usar a palavra, irregularidades no tratamento, né? A psiquiatria surgiu quase que acidental e pegando remédios emprestados de outras especialidades, como a anestesiologia, para ajudar as pessoas. Nós não tínhamos medicamentos que eram nossos. Então, pegavam remédios que eram para sedar as pessoas e sedavam realmente as pessoas, mas não num bloco cirúrgico, mas na sociedade. Então, a gente encontrava pelas ruas, em casa, pessoas sonolentas, com aquelas carinhas de remédio, às vezes tendo bastante salivação, babando, né? E isso não é mais a realidade. Apesar de ser uma especialidade recente, ela tem evoluído de forma muito rápida e temos medicamentos seguros. Eu falo com um paciente que o objetivo da psiquiatria hoje é devolver funcionalidade. Você tem que entrar com o seu adoecimento e depois do curso do tratamento se aproximar ao máximo do seu estado basal, do que você era antes de adoecer. Então, se eu quero isso para o paciente, eu não posso querer que ele tenha carinha de remédio, que ele fique sonolento, que ele durma durante o dia. Você hoje não consegue nem identificar numa fila do pão no supermercado quem faz tratamento ou não. Hoje a gente tem esquizofrênicos que eram refratários, que trabalham, que estão na construção civil, que são empresários, que têm outros tipos de trabalho que você jamais imaginaria. Porque a psiquiatria evoluiu a ponto de inserir essas pessoas de volta. E uma vez que esses graves foram inseridos, a gente começa a alcançar aqueles que jamais imaginariam estar no psiquiatra. O tratamento hoje, ele é muito mais acessível, tanto financeiramente, quanto é tolerável. Eu, por exemplo, eu tomo remédio. Eu tomo ansiolítico e estou aqui, eu trato os meus pacientes, eu trato das pessoas, e isso não diminui a minha credibilidade nem a qualidade do meu trabalho. Pelo contrário, eu consigo aproximar os meus pacientes de mim quando eles sabem que eu passo e que eu já passei pelo que eles também vivem. E isso é importante, a humanização dentro da psiquiatria. Sim. E esse é meu papel no Psiquiatria com Café, é mostrar para as pessoas que existe um ser humano que escuta, que acolhe, que entende e que não vai julgar o sofrimento. E muito menos o preconceito que ele tem contra ele mesmo. E, Bruna, o medicamento é de fato o único meio para determinados tratamentos? O remédio, ele se tornou o carro-chefe por um único motivo. As pessoas demoram muito para chegar na consulta psiquiátrica. Se as pessoas chegassem antes de adoecer, eu poderia fazer um trabalho preventivo. A gente poderia identificar quantas horas de tela ele tem tido, identificar que ele está extremamente sedentário, que o ambiente que ele vive não está legal, que o trabalho em que ele está pode passar por reformulações, mas ninguém chega ao psiquiatra nesta fase. Então, a psiquiatria brasileira hoje, ela não é preventiva, ela é de tratamento, e eu não posso nem falar curativo, porque demora tanto tempo a ponto de... Primeiro, a maioria dos diagnósticos em psiquiatria são crônicos e os que não são, as pessoas esperam cronificar para chegar ao tratamento. Então, quando chega, os recursos comportamentais e psicoterápicos, eles vão ser uma parte do tratamento e não todo, como poderia ter sido lá atrás. Aí precisamos lançar mão das medicações. Só que as medicações não com um pesar tão grande como eram antes. Sim. Medicações, entre aspas, mais leves, digamos assim. Sim. Que não é sobre ser pesado ou ser leve, mas sobre ser tolerável, né? O perfil da medicação é mais seguro hoje. Entendi. A gente... É igual que você falou, né? A pessoa só busca ajuda... por conta de diversos fatores, inclusive do preconceito. E também de se ter consciência, né, de que realmente tá precisando de ajuda, depois que o negócio já tá bem... já tá mais grave. Já tá andando bem mais... Ou igual você falou, o corpo tá dando sinais, ou justamente às vezes o chefe mandou, né? Você tem que ir, porque você tá atrapalhando o funcionamento dos seus colegas de trabalho e da empresa. Você para... Aí depois tem algum problema na família lá mais grave, alguma situação nesse sentido. Ou a esposa nomeia, ou o filho fala. Esses dias eu vi acho que foi... não vou lembrar o nome dele, um ator falando que ele só se deu conta do quanto que ele se deixou adoecer depois que o filho dele falou com ele, olha, você tá muito estressado, você não era... Meu pai não é assim. Então precisou que uma criança nomeasse para ele que ele estava doente, para ele aceitar e procurar ajuda. E algumas pessoas falam, eu não tenho tempo também, né? De diversos assuntos, eu não tenho tempo. Aí é uma frase que já é comum e eu costumo também dizer, né? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, no geral,
Você vai ter que arrumar tempo depois pra cuidar da sua doença. Da sua doença, exatamente. E é muito fácil falar assim, eu morro pela minha família. Mas morrer é fácil. Difícil é você dar a vida, é você viver, você por ela, cuidar, é você ir atrás e gastar tempo na academia e falar das suas dores na terapia, tomar aquele remédio chato que todo dia eu tenho que estar ali engolindo, é ter que ir no psiquiatra e ouvir ele falar aquilo que eu não quero mais escutar e que eu não quero. Essa é a parte difícil. Então a gente tem que começar a escolher viver pelas pessoas que a gente ama. É verdade. E assim, Bruna, você tem uma abordagem, eu não sei se é comum, porque eu não conheço outros psiquiatras, que tem muito essa troca, né? Essa conversa, essa parte terapêutica, né? De diálogo e tal. É o que eu vejo, né? Que eu escuto de algumas pessoas que visitaram outros psiquiatras, é que, não menosprezando, né? Cada um tem o seu método, a sua forma de trabalhar, mas às vezes falta um pouco desse diálogo, inclusive a pessoa precisa, às vezes, para poder trazer ainda mais a consciência. Então, eu não sei como que funciona exatamente essa questão de método e tal, mas todos fazem essa parte terapêutica de diálogo, ou é algo assim que é muito particular da profissão? Como que seria isso? Infelizmente, a gente tem caminhado por um processo de medicalização excessiva, né? E só que se eu vou por essa linha, vai chegar um ponto que eu vou esbarrar com o limite da minha medicação, porque todo tratamento ele tem um limite. E eu preciso da participação do paciente. E é diante de evitar chegar nessa frustração, de falar com o paciente, olha, já deu, é que eu tenho conversado cada vez mais sobre o mais que eu posso fazer. Eu falo com os pacientes que a medicação é 30%, então 70% ele vai ter que lutar, ele vai ter que buscar, até porque seria muito fácil, né? Uma solução dos seus problemas na forma de pílula. E não é assim. É difícil chegar ao psiquiatra, mas o mais difícil é o que eu vou fazer depois que eu passo pela consulta, né? Então, eu estou sempre tentando ao máximo ser acolhedora diante das dificuldades do paciente e mostrar para ele quais são os caminhos além da medicação que ele pode seguir, ou para me ajudar com a medicação. Porque por mais que a alta em psiquiatria não seja a regra, é sempre o que eu vou buscar para o meu paciente, é que ele fique independente de mim. Então, tem paciente que ele não vai conseguir a alta, ele vai precisar sempre do remédio, mas ele está comigo de 6 em 6 meses, porque ele entendeu como é a forma em que ele deve viver, quais são as escolhas que ele deve fazer. Então, infelizmente, tem uma parte da psiquiatria que tem sido muito como se fosse médica demais, né? A gente tem que ser humano, mas eu acho que isso são em todas as especialidades. Sim, sim. A gente vê muito, fui no cardiologista, ela mediu minha pressão e pronto, acabou. Aí fui no reumatologista, ela só olhou os meus exames. Só que um dos motivos que me fez escolher pela psiquiatria foi exatamente ver que essas pessoas que estão sofrendo tanto chegam diante de profissionais de saúde que tratam com uma mesmice, com um certo desdém e um conformismo. Não é porque a pessoa ela tá com uma doença crônica e que ela vai ficar para sempre com ela que eu posso me conformar. Eu sou a linha, o final, foi a última escolha desse paciente. Aí eu vou chegar para ele e falar, não é só isso. Não é só isso. Eu sempre falo com os pacientes, quando eu não souber o que fazer, nós vamos procurar quem sabe. Porque não é possível que num mundo com tanta gente que estuda, alguém não possa fazer algo. Eu não posso prometer que alguém vai te dar a sua cura, que alguém vai te deixar sem sintoma nenhum. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. A gente tem que parar de se conformar diante das coisas que parecem não mudar, sabe? A gente precisa começar a fazer algo pelas pessoas. E se eu que tô ali para isso não fizer, não faz sentido. E a psiquiatria vai continuar com essa imagem ruim que sempre teve. Nós que estamos chegando, eu falo nós porque eu sou recente na psiquiatria. Tenho 8 anos de formado. Então, nós que estamos chegando, temos que desconstruir isso. Temos que trazer uma nova psiquiatria para a sociedade. Sim. Na verdade, disso, né? E essa qualidade de vida, né? Diante do diagnóstico. Ir lá falar, pronto, é isso, talvez não vai te curar, mas é você ter uma qualidade de vida diante daquilo, né? Sim. Já tem surgido um conceito de psiquiatria paliativa, que é trazer qualidade de vida para pacientes refratários, que a gente já sabe que ele não vai viver sem os sintomas, mas começar a estudar sobre o que eu vou fazer para ele viver melhor com aquele sintoma. Minimizar, então, é o esquizofrênico que não para de ouvir vozes, que não para de ter sintomas desconfortáveis, mas como que ele pode viver bem com aquilo? Sabe? Então, tem mudado muito. Sim. É paciente refratário que você fala só para me saber, porque eu não sei o conceito. É que
que tem os sintomas independentes? Explica pra gente. Não, são pacientes que eles não respondem mais aos tratamentos. Normalmente, independente do diagnóstico, refratariedade é quando eu faço 2 cursos de tratamento e o paciente não respondeu. E aí tem que ser com dose suficiente por um tempo suficiente. Porque chega muito paciente tomando dose pequena, às vezes tomou 1 mês, muda de remédio, não investe no remédio. Então, tem que ser um tratamento bem feito, com no mínimo 2 medicamentos. O paciente não tendo resposta nesse contexto, a gente começa a chamar de refratário. Só que para cada diagnóstico tem uma abordagem para esse refratário. Então, quando eu falo de psiquiatria paliativa, eu estou falando daquele que eu já esgotei os recursos dentro da psiquiatria. Isso para o conceito de paliativo. Mas eu posso ter uma pessoa com depressão que é funcional, mas é refratária ao tratamento. Pode acontecer. Porque refratariedade não tem a ver com gravidade. Tem a ver com resposta ao tratamento. Entendi. É porque tem pessoas, assim, que convivem com a depressão, por exemplo, e conseguem fazer várias coisas, né? Que talvez uma coisa não anular a outra, mas a gente já talvez conhece uma paciente que está num momento de crise, que não consegue fazer nada. Aí tem gente que já chegou num tempo que não vai mudar a doença, mas ela conseguiu lidar com aquilo. Ela já consegue adaptar a doença dela à vida. Não que ela não sofra, ela tem sofrimento, mas ela continua funcionando. Porque dentro dos critérios de todos os diagnósticos, você tem que ter o sintoma, mas ele tem que causar prejuízo funcional e ou sofrimento. Então, o fato de você estar funcionando aqui, trabalhando, não te isenta de ter um adoecimento. Você pode ser funcional, mas se você estiver sofrendo, a gente fecha o diagnóstico. Sobre essa questão de ser funcional, né? Existem várias pessoas, assim, que vivem com ansiedade. Ansiedade é muito mais comum, né? Acaba ficando mais comum, acho que caiu no senso comum também. E epidemiologicamente falando, também é mais comum, né? É o mais comum dos transtornos mentais. É isso que eu ia te perguntar. Porque a ansiedade, de certa forma, ela é normal, né? Eu vou fazer alguma coisa ali. Comum. Normal não, né? Mas eu falo assim, eu tenho um evento amanhã. Um friozinho na barriga, normal, ansiedade. Qual que é a diferença da ansiedade normal e pro transtorno de ansiedade? A ansiedade normal, ela existe. Ela é um mecanismo adaptativo. Ela nos coloca numa posição de proteção contra um possível perigo. Se você tem que apresentar um trabalho amanhã, vai ficar com friozinho, tem que ficar mesmo. Você vai ser exposto socialmente. Ser humano. As pessoas vão te avaliar. Mostra que tá vivo, né? Exatamente. Porém, quando essa ansiedade, ela começa a gerar sofrimento ou disfunção, a gente se encontra diante de um transtorno de ansiedade. E disfunção é, por exemplo, tem gente que não consegue sair de casa porque tem muita dor de barriga próximo do evento. Ou eu chego no evento e minha ansiedade social, ela é tanta a ponto de eu não conseguir falar. Ou eu tenho, depois do evento, muita dor, um quadro de tensão muscular muito intenso. Ou durante o evento, eu tenho crises de ansiedade. Tudo isso promove sofrimento e é disfuncional. Então, nesse contexto, a gente está diante de uma ansiedade que é transtorno de ansiedade. Entendi. E quando não tem nada? Geralmente tem pessoas que falam assim, eu não passei por nada naquele exato momento, mas gerou a crise. O que seria? Não entendi. É tipo assim, igual eu dei o exemplo do evento, né? Por exemplo, tem um evento amanhã, tudo mais. Eu não tenho nenhum evento amanhã. Tá. Não tenho nenhum evento amanhã, não estou esperando por nada, dei uma crise de ansiedade. O que seria isso? O corpo se preparando para um perigo que não existe. Por isso que não é saudável. Aí que mora o perigo, né? Exatamente. Então, tem muitas pessoas que estão na sua casa assistindo televisão, ou muito comum, no meio da noite. Acordar de um sono tranquilo com crise de ansiedade. Isso não é funcional. Do que o seu corpo está te preparando naquele horário? Não isso tem é um porquê. transtorno. Isso caracteriza transtorno de ansiedade. Não é para você estar acordado no meio da noite, e muito menos tendo crise de ansiedade. Mas é preciso que este sintoma dure um tempo suficiente. Porque uma crise pode ter sido um estresse pontual, pode ter sido uma medicação que você tomou, álcool, quando ele está saindo do corpo, ele pode gerar crise de ansiedade. Então, não é só uma crise pontual, ela tem que ser recorrente. Tá? Sim, entendi. Não é um caso isolado, né? Não. Isso é importante até frisar, porque assim como as pessoas, né, elas se diagnosticam, avalia e tal, e fala assim, eu tenho ansiedade. Mas como é que é isso? É importante ela saber a diferença, né? Porque às vezes tem um momento que é
é o que você falou, quer mostrar que tá vivo. Não, tem um compromisso, tem uma entrevista de emprego, a barriga tá doendo, sentir aquele tremor, que eu acho que faz parte da vida de qualquer pessoa. Aquele medo também, acho que faz parte da vida de qualquer pessoa que tá vivo. E tem emoções, né? Glória a Deus por isso, que você existem não as sente, emoções. você tem alguma coisa errada. Mas tem gente também que é muito seguro, também não sente naquele momento, sente depois. Sente E eu acho que depois. tem muito isso, Exatamente. mas é uma coisa pontual. Agora, algo que tá sendo predominante ali, recorrente, aí se torna um perigo. Um outro assunto, Bruna, que assim, eu escuto bastante, e nas redes sociais o negócio assim ficou meio banalizado. Eu acho que as pessoas que realmente têm esse problema, inclusive, devem ficar assim chateado do negócio que ficou tão banalizado, que é o TDAH. Sim. Porque qualquer esquecimento, eu Tem acho que nem é TDAH, o primeiro sintoma, na verdade, porque pelo pouco que eu convivo com algumas pessoas e pelo que eu estudo também. Meu TDAH. Ixi, nossa. Parece que faz um desdém com a doença que eu acho que é muito além daquilo que as pessoas têm falado aí por aí nas redes sociais, nas brincadeiras de conversa, e leva a situação muito mais, é uma situação muito mais profunda. E assim, e parece também, a minha impressão, que também tem se dado muito diagnóstico sem um aprofundamento do que realmente é. O diagnóstico de TDAH na vida adulta, ele existe, mas é um diagnóstico difícil. Por 2 motivos. Primeiro, porque existem muitos outros diagnósticos no adulto, mais comuns que o TDAH, que podem provocar desatenção. A ansiedade é um deles. Então, se eu tenho um paciente que está muito ansioso, como que eu vou fazer um diagnóstico de TDAH, sendo que eu sei que aquele quadro ele é agudo, ele é recente na vida dele, e aí eu vou dar um diagnóstico de uma doença que começou na infância, que é o segundo motivo pelo qual é difícil. O TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento. Nasce com TDAH. Tem que ter sintomas antes dos 12 anos de idade. E não necessariamente é só desatenção. Pode ter impulsividade, pode ter hiperatividade. O padrão de manifestação na criança do sexo feminino e masculino muda. Na menina, ela costuma ser mais desatenta, passa desapercebido. Normalmente, ela é bem quietinha, ela não copia, ela é meio lenta, não acompanha o quadro. O menino, a menina é atentado, conversa o tempo inteiro, toda hora pede pra ir no banheiro, ele conversa demais, levanta, vai lá no fundo, ele tem que sentar aqui do lado da professora. Sim. Mas pode ter o contrário, se é uma menina que conversa muito, um rapazinho mais quietinho, mas tem que ter sintomas antes dos 12 anos. Entendi. E aí, quando a gente coloca adultos hoje entre 25 e 35 anos, vocês acham que o professor, o pai dele, naquela época, estava pensando nisso? Não, Claro que nem não, existia esses conceitos direito, assim, aí né, começa a dificuldade popular, no diagnóstico. Como que eu vou falar um esquecimento que é da vida adulta, eu vou falar que é TDAH, sendo que é uma condição que começou muito cedo? Então, é muito desafiador para o médico. A síndrome pós-Covid tem trazido sintomas muito parecidos com o TDAH. Isso, o fato de ser pós-Covid e não TDAH, mas ter desatenção, autoriza o tratamento, mas são diagnósticos diferentes. E tem muita gente com sintoma de desatenção pós-Covid. Às vezes, parece que, pelo menos no consultório, tem chegado mais nessa condição do que o próprio TDAH. Você falou de Covid? De pós-Covid, síndrome pós-Covid. Eu não sabe também não. Interessante. E é muito frequente, tem trazido muita disfunção. Só que outros diagnósticos que são mais frequentes ainda também, como a própria ansiedade. Outra coisa, as pessoas não leem um livro há 5 anos. Aí agora tá na moda ler Kindle. Aí compra um Kindle, aí ele consegue ler 2 páginas. Eu tenho TDAH porque eu não consigo ler um livro. Mas você não tem o hábito. Sim. O cérebro, ele tem diversas funções. E essas funções são treináveis. Então, se eu fico sem executar a função da leitura, eu vou perder isso. Sim. Se eu não tenho hábito de assistir televisão, me colocar para maratonar. Tem paciente aí com 40 anos querendo maratonar. Gente... Você nunca fez isso na vida. Na agora época dele tinha mais fita cassete daquela que a gente alugava, que parava no meio porque o negócio estava estragado. Aí agora quer maratonar um negócio... Não dá. E aí são 2 extremos, né? Sim. Da mesma forma que a gente falou que existe uma auto-performance e uma autocobrança externa muito grande, existe aquelas pessoas que, li 2 páginas, ela prefere se conformar e falar que é um TDAH ou que é qualquer outro aspecto, do que ela criar o hábito daquilo. Sim, entendeu? exatamente. Talvez se ela lesse ali por um mês ali constantemente, ela conseguiria ler mais, mas eu prefiro me conformar. E tem a questão aqui. da comparação, né? Porque assim, a gente tá falando de alguém que nomeou 2 páginas, mas tem gente que começa a se comparar. Eu não consigo fazer o que fulano faz.
E aí já estagna. Só que talvez é só uma forma de funcionamento um do outro. Ele tá habituado, ele já tem, ele gosta do que ele faz, o seu trabalho é diferente. Então, comparar o volume que o outro faz também tem feito com que as pessoas se coloquem numa posição de insuficiência, de disfuncionalidade, e às vezes não é. Sim. É muito importante, né, esse esclarecimento, inclusive, para as pessoas, né, que vão nos ouvir e para a gente também, porque, assim, às vezes até ela se autoavalia dessa maneira, porque é mais fácil ter um diagnóstico para viver e usar ele. Quem tem é uma outra situação, mas às vezes é mais fácil a pessoa que não tem usar isso como, de certa forma, muleta, posso dizer assim, e ficar nisso e viver uma vida de conformidade nessa situação. Ah, não, é porque eu tenho TDAH. Isso é importante. Porque não é porque você tem um diagnóstico que isso te autoriza a fazer certas coisas, né? O fato de você ter um diagnóstico... Vou deixar de fazê-las, né? Te permite criar estratégias, procurar ajuda para você continuar fazendo. Então, se tem alguém falando que não faz porque tem isso, você tem que... Mas você pode procurar ajuda para fazer. Porque o tratamento existe para isso, para tornar a pessoa funcional dentro daquilo que ela não consegue. Sim. Ela pode não ter a mesma habilidade, a mesma maestria, ela pode ter uma disfunção executiva, mas ela consegue driblar aquilo e fazer dentro do jeito dela e no tempo dela. Da restrição Mas dela, deixar de fazer por conta de um diagnóstico é realmente usar como muleta. E assim, na escola, lá na faculdade a gente fez algumas pesquisas assim, e a gente vê muito na escola, né? Às vezes o menino começa a dar muito trabalho, porque às vezes a mãe não impôs limites dentro de casa, aí o menino vai pra escola, aí a mãe, pra lidar com aquilo, pro menino dela ter um regime especial, uma prova, alguma coisa nesse sentido, por falta de informação, né? Porque se soubesse talvez o tamanho que é a grandeza e a profundidade do problema, as não fazia desse repercussões ao longo jeito. da vida, né? Isso. Aí vai atrás de um neuropsicólogo, já vai atrás de um monte de gente, isso quando tem acesso, né? Para poder buscar esse laudo, para poder justificar, às vezes, a falta de controle, a falta de limites daquela criança. Sim. Isso é muito comum também. Isso é muito comum. Hoje eu não atendo mais crianças, mas quando eu trabalhava no sistema público, eu atendia. E diversas vezes a conversa com o familiar a gente pode medicar seu filho, mas a gente vai estar educando ele medicamentosamente. Às vezes a criança não precisa nem de limite, precisa de tempo de qualidade com a família. Às vezes a criança tá jogando tudo pro ar, mas é para falar, oi, eu tô aqui, me dá atenção. Você precisa trabalhar, mas eu também preciso de você. Então, teve uma mãezinha que foi muito marcante pra mim, a consulta, a criança bagunçou, destruiu o consultório. Eu falei com ela, olha, eu não vou prescrever nada pro seu filho, você vai voltar daqui 1 semana. Nessa semana eu quero que todos os dias, de segunda até a próxima consulta, que você tenha 20 minutos com seu filho. Eu pedi 20 minutos, o dia tem 24 horas. E aí ela voltou, aí o menino sentou e ficou brincando. É muito clara essa cena na minha mente, ele ficou brincando com um grampeador, quietinho. Não destruiu nada? Nada, ficou quietinho. Eu falei assim. E a consulta foi rápido, já era SUS, mais rápido ainda, porque ele tava destruindo tudo, né? Aí eu falei com ela assim, e aí, como foi? Ela, olha, eu consegui 3 vezes na semana. Gente, 3 vezes. Ela ficou 2 vezes, 60 minutos com o menino na semana. Quantas horas tem na semana? E já teve essa mudança no comportamento. Se fosse outra pessoa impaciente, talvez teria medicado. Uma medicação que contém impulso e que tranquiliza a criança pode ter repercussões graves. Num menino, por exemplo, que era o caso dele, uma ginecomastia, que é ter peitinhos na criança, no menino. Ele poderia engordar, ganhar peso, porque as medicações que sedam, a maioria delas ganha peso. Porque o neurotransmissor que promove a sedação, que é o da histamina, que é o mesmo do antihistamínico que a gente toma, ele abre o apetite. Quem não toma um histamina e fala que tá comendo muito? É a mesma coisa com os remédios da psiquiatria. Então, a gente tem os pais que não querem medicar de jeito nenhum, né? A gente tem que ter os extremos, mas hoje é mais frequente a medicalização excessiva. Querer medicar. E me assusta, às vezes, os pais serem coniventes, né? Assim, conformados. É assim mesmo, mas o que eu posso fazer? E foi um dos motivos pelos quais eu ainda não me abri para psiquiatria infantil. Porque eu preciso muito dos pais.
e eles não estão disponíveis para os próprios filhos. É muito mais desafiador. E eu preciso de um terceiro, né? Se eu tô tratando da Marcela, eu vou falar pra Marcela fazer isso. Mas se eu tô tratando o seu filho, eu tenho que falar pra você fazer pra ele. Você não tá vendo. Você não tá sabendo como ele se sente. É outro ser humano. É indireto. É muito mais difícil. E, doutora, você não falou que não trata crianças no momento, mas com certeza você trata um adulto que carrega traumas de infância, né? E como que os traumas e o comportamento infantil influencia no comportamento social adulto? É uma pergunta importante. E é importante a gente definir o conceito de trauma. Que às vezes os pais não colocam limites, não falam alguns nãos, não colocam regras com o discurso de não traumatizar a criança, né? Mas uma experiência, uma situação que causa trauma, ela tem que ser estressora de forma muito intensa, a ponto de gerar um rearranjo psicológico. Né? E isso não é um simples não, você não vai sair. Pelo contrário, às vezes o menino, falei pro menino, em vez de falar não, você não vai, e ele ir, a consequência dele pode ser muito maior do que o meu não. Então essa não é uma situação traumática. Situações traumáticas, eu estou em casa, a criança, e passei por um roubo, eu perdi a minha babá, ela foi embora de forma abrupta, ou o meu pai faleceu. E a intensidade que esse trauma vai afetar depende do recurso psíquico que a pessoa tem. Então, uma perda no adulto, de um familiar, por exemplo, ele consegue rearranjar a vida dele, por mais difícil que seja. Tem o processo de luto, mas esse mesmo adulto, se ele não tem condições psíquicas para isso, ele desenvolve um processo de luto patológico. Então, ele também pode adoecer, pode ser traumático. Então, se para o adulto, que já viveu um monte de coisas, ele pode formular de forma ruim uma perda, imagina uma criança que não tem estrutura psíquica. A criança ela ainda está formando as suas reações ao mundo, o seu comportamento, as suas escolhas e a sua personalidade. Então, se ela está vivendo num contexto de agressividade, ela pode desenvolver uma personalidade evitativa, insegura, que está sempre fugindo, não querer relações, com medo de viver essas agressões. Ou pode ser o contrário, ela se tornar agressiva, defensiva, né? Um adulto que é muito irritado, será se ele não passou por isso? Pode ser que sim, pode ser que não, mas são reflexos de coisas que a gente vive na infância. Então, além de ser um trauma intenso, é importante que, se não for intenso o suficiente, que seja pequenos traumas que sejam repetidos. No caso, indisciplinares, talvez, né? Porque alguns, eu posso dizer como alguns atos repetitivos. Por exemplo, a mãe, às vezes, tá vendo o menino quebrar tudo, não disciplina o menino. Isso, ao longo do tempo, pode trazer um adulto que acha que pode fazer o que quer. Exatamente. Que tem uma intolerância à frustração. Então, ele não foi limitado, ele não viveu regras na infância. E na vida adulta, ele não tolera a frustração. Diante de qualquer não, de adulto, o que mais a gente tem é não, né? A gente menos consegue as coisas que consegue. Exatamente. E aí, chega na vida adulta, ele fica mais frustrado, ele fica mais predisposto a episódios depressivos, porque as frustrações são tamanhas e ele não tem recurso para lidar com aquilo. Um recurso que eu poderia ter aprendido antes. Não é uma regra, né? A gente tem que ter uma genética que é predisponente e um ambiente que reforce aquela genética. Então, eu posso ter uma genética que seja predisponente, mas se o meu ambiente for saudável, eu não necessariamente vou desenvolver. A epidemiologia é de que seja aí uns 10% das pessoas que passaram pelo episódio traumático. Então, não é nem do geral. Então, a maioria das pessoas que passam por episódios traumáticos conseguem lidar bem com isso no decorrer da vida. Entendi. O que vai mandar muito vai ser o ambiente nesse sentido. Exatamente. Né? Na verdade, o ambiente, ele conta demais, né? Em vários aspectos. Em todas as fases da vida. Igual, acho que eu te fiz essa pergunta em algum momento, assim, eu tô num quadro de ansiedade, o trabalho, ele é muito corrido, muito pesado, muito agressivo, às vezes eu preciso me posicionar dessa maneira sempre, às vezes eu não consigo ter um momento ali de tranquilidade. E o que fazer se eu não mudei o ambiente? Aí você me respondeu, você vai mudar. Exatamente. Você vai mudar com o seu comportamento, com suas atitudes, com o que você tem que fazer diante disso e tal. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, mas a minha casa é a mesma, eu não vou mudar de casa. Minha família é problemática, eu não vou mudar da família. Apesar que, geralmente, quando fala da família problemática, a gente também tá incluído, né? Eu tô no meu trabalho, não vou poder mudar de trabalho e tal. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, né, de todos esses assuntos, é o que você faz com aquilo
que a partir de agora você sabe Sim. como que você vai lidar É se com isso. responsabilizar, né? Qual é a parcela daquilo que me adoece que eu tô permitindo? Porque a gente não olha o quanto que eu permito. Ah, a pessoa me maltrata. Que tanto que eu tô permitindo esse maltrato? Não tô falando que é sua culpa, você está sendo maltratado. Sim. Mas existe uma parcela que permite esse maltrato. Ou que lá atrás deixou pequenos maltratos e hoje é grandão e você não consegue mais contrapor. Então, eu preciso colocar limites. Só que para colocar limites, eu preciso primeiro me educar. Entender até onde eu posso deixar as pessoas chegarem. Uhum. Doutora Bruna, a gente está caminhando para o fim, né? O papo tá excelente. Acho que a gente podia aqui depois marcar só um assunto para falar só dele, porque tem muita coisa, né? Uhum. Mas eu queria muito que você compartilhasse naquela câmera ali, que é a do nosso público, algo de você para eles sobre isso, sobre saúde mental, sobre se cuidar, algo assim de Bruna para o nosso público do Let's Cast. Sim. A minha principal orientação hoje é sobre olhar para si mesmo com amor, com carinho, é se acolher. A gente exige demais de nós mesmos, seja diante da ausência do sofrimento nosso ou do outro, seja diante do trabalho. A gente precisa existir na nossa própria vida. E tem faltado muito de nós mesmos na nossa existência. Precisamos viver. Porque é mais importante a gente dar a vida para nós mesmos e para quem a gente ama do que deixar de existir. Muito bem. Profundo, viu? Demais. Nossa, eu vou rever esses vou ter que dar uma créditos finais, eu vou rever várias vezes. Tem que dar uma review lá. E, doutora, eu acredito que, assim como você deixou sua mensagem aqui nesse podcast, tem muito conteúdo bom que as pessoas podem, né, acessar. Então, deixe seu Instagram pro público. Sim, sigam lá, @psiquiatria com café, bem fácil. Todos os dias tem conteúdo, tem caixinha, sou bem acessível, então pode mandar lá que a gente conversa. Muito bom. Não se esqueça de seguir o Let's Cast no Instagram. Nós estamos em todas as plataformas digitais. YouTube, né, aqui nessa plataforma, Spotify, Instagram e no TikTok também. Então, se você gostou desse conteúdo, já curte, já compartilha, já se inscreve para não perder nenhum episódio. Bora.